Olá pessoal, hoje no nosso Momento 4 convidamos novamente o nosso amigo Dr. Luciano da Casa, sócio do escritório Bock Brum e Zampieri Advogados, associados, responsável pela parte trabalhista do escritório. Bom, Luciano, primeiramente quero agradecer de ter retornado ao nosso programa e hoje a gente tem um assunto que até então é o trabalho home office, que o pessoal acha é uma coisa que começou agora. Não, mas a gente sabe que a situação do trabalho home office, ele já faz tempo, desde 2011, né, quando teve a Lei 12.551, que ela passou a garantir os direitos do trabalhador, mesmo em locais remotos, como no local dentro da empresa, né. Nesse sentido, então, Luciano, a gente quer, nosso assunto hoje vamos tratar sobre o home office, tá? E poderia explicar para nós como que funciona o trabalho home office e tudo mais? Tá bem, Padilha, antes de tudo agradecer pelo convite para retornar aqui. É sempre um prazer poder contribuir com vocês e com a nossa comunidade com algumas informações que são relevantes e esperamos que sejam elas relevantes. Bom, como tu mesmo falou, o home office já era uma figura existente, já existia nas relações de trabalho, a partir dessa lei que tu citou de 2011, a partir da própria CLT de 2017, que tratou especificamente do teletrabalho, que é uma situação diferente, um pouco diferente do home office. Na finalística é a mesma coisa, mas existem algumas peculiaridades que são distintas, mas que, na verdade, se intensificou agora com a função da necessidade do distanciamento social. Há quem diga, eu concordo com isso, que o coronavírus, para essa finalidade, quebrou paradigmas, né? Ou seja, muitas pessoas, muitos trabalhadores que não trabalhavam remotamente passaram a trabalhar remotamente e a experiência foi válida e será implementado doravante com toda certeza em muitos postos de trabalho essa possibilidade de trabalho remoto. Bom, com relação ao home office em si, ele é diferente do teletrabalho em algumas situações. Eu diria sim que o home office nada mais é que a troca de local de trabalho. Ou seja, deixou de ser na estrutura física do empregador e passou a ser em outro local, via de regra, na casa do trabalhador, em razão da necessidade de distanciamento. Eu não gosto de usar o termo isolamento porque não se trata de isolamento, se trata de distanciamento. Tá? Então, eu diria que enquanto que o home office é algo provisório, temporário, que talvez se confirme depois como permanente, o teletrabalho já vem previsto em lei, exige alguns cuidados por parte do empregador, está disciplinado lá no artigo 75A até o 75E da CLT, o que é necessário, tá? E eu diria que o teletrabalho é algo duradouro, é o local de trabalho do trabalhador que não é a estrutura física do empregador. Muitos contratos em home office se tornarão logo adiante, daqui uns dias já se tornaram, só que não está devidamente ajustado isso em teletrabalho. Luciano, assim, a gente sabe bem que teve essa mudança de rotina de trabalho agora por causa do processo da pandemia. E o que aconteceu? Os trabalhadores estavam trabalhando, muitos, que nem você comentou, estavam lá indo no escritório, trabalhando no escritório, e até então ele tinha realizado um contrato junto à pessoa jurídica, como que seria descrito, como seria feito esse trabalho dentro do escritório. Como que fica isso agora que surgiu toda essa situação e ele, de uma semana para outra, um período para outro, está começando a trabalhar em casa, tem que ter uma alteração no contrato? O que pode se prevenir em relação a isso? O home office, na verdade, foi feita uma previsão expressa na medida provisória 927. Mas nada impedia desde antes de se fazer isso e nada impede que se faça agora por meio de ajuste bilateral. Um contrato bilateral, empregado e empregador, prevendo a possibilidade de trabalho fora das dependências do empregador. Não se trata exatamente de trabalho externo,
mas sim fora das dependências do empregador. Eu sugiro que quando se faça isso, se opte por essa opção de trabalho remoto, que se faça um termo de aditivo contratual, um adendo contratual, prevendo todas as circunstâncias desse trabalho. Por exemplo, horários não pode ser diferente, pode ser um horário diferente, mas não pode ser um trabalho liberado de carga horária. Ou seja, a questão do home office, com relação ao trabalho na sede do empregador, a única diferença que existe é o local. As demais obrigações, elas se mantêm. Os deveres de urbanidade, os deveres de cumprir as demandas, os deveres de entrega do serviço, a única coisa que muda é o local. Os deveres de observância de carga horária, observância de intervalo, de parte do empregador, observância, regras de segurança, isso é muito importante, regras de medicina, de prevenção de acidentes, tudo isso aí precisa ser regulado por um aditivo contratual que, inclusive, deve prever a questão do aparato tecnológico para cumprimento dessas obrigações, ou seja, computador, aquisição, mobiliário, manutenção e demais despesas dessa natureza que antes eram suportadas pelo empregador, agora tem que haver um ajuste com o empregado para saber como regular essa situação. Esse seria, acho que um dos questionamentos que eu iria lhe perguntar, né? É em relação a essa parte mesmo, tipo, o funcionário, ele está trabalhando na empresa, no processo da pandemia surgiu agora, Luciano vai ter que trabalhar lá de casa, beleza. Só que o Luciano lá, ele não tem a internet lá, ele não tem o notebook em condições lá. Aí o que acontece? A empresa, ela teria que disponibilizar isso ao empregado, ou se o empregado comprasse, a empresa ia ressarcir. Como que fica uma situação assim? Padilha, de regra, sim. Tá? Porque na verdade é o seguinte, uma das premissas maiores da CLT é a impossibilidade ou a inviabilidade de transferir ao empregado o ônus do empreendimento, o custo do empreendimento. Se todo esse aparato tecnológico está à disposição do empregado na sede da empresa, não tem por que ser diferente na casa ou no local onde esse trabalho será prestado. Então, esse cuidado o empregador tem que ter. Se ele o trabalhador prefere, vamos falar em preferência porque nós estamos falando de um acordo bilateral. Se eles preferem que o trabalho seja realizado a partir do domicílio, da casa do empregado, nada mais razoável do que ele suportar o ônus dessa operação. Contrapondo, evidentemente, a questão do custo. Se vale mais a pena para o empregado, para o empregador mantê-lo em casa, se vale mais a pena levar até a sede da empresa. Enfim, tudo isso precisa ser analisado caso a caso, tá? Mas o custo dessa alteração não pode ser, segundo a lei, não pode ser repassado ao empregado sob pena de violação, inclusive do princípio constitucional da impossibilidade de redução de salário. Porque no momento que ele precisa investir na atividade, ele vai estar abrindo mão de parte do seu ganho em prol do empreendimento. E isso não é possível fazer. Certo. Luciano, então, numa ocasião, a gente vai tratando como fatos, a empresa ela voltou à atividade lá no escritório, voltamos a trabalhar, beleza? Só que nesse sentido, teve um colaborador que ele faz parte do grupo de risco. Então, como é que fica essa situação ali? O empregado estava no grupo de risco, ele pode não vou ir trabalhar na empresa. Como é que vai funcionar a empresa nesse sentido? Como que ela vai ter que requerer se o empregado vá ao local trabalhar, ou ela continua, ou vai ter um atestado? Como é que vai ser feito esse processo? Bom, na verdade vamos trabalhar com algumas premissas. Durante o período de maior incidência de contágio do coronavírus, esse empregado foi trabalhar em casa, home office, acordo bilateral. O empregador deseja que ele volte para a sede da empresa, tá? Eu diria que não há necessidade de consenso, ou seja, o empregado não precisa aceitar voltar a trabalhar presencialmente na estrutura física do empregador. Por quê?
está dentro daquilo que se chama de jus variandi, ou seja, a possibilidade do empregador poder variar as condições de trabalho de acordo com a sua conveniência, e desde que não seja nocivo ou se caracterize um abuso de direito em desfavor do empregado. Tudo isso para dizer o seguinte: se o empregador preferir que o empregado retorne à sua estrutura física, a estrutura física da empresa, ele tem esse direito de exigir. Com relação ao grupo de risco, há que se ter cuidado com relação às pessoas do grupo de risco. Muito se falou em grupo de risco, não se sabe exatamente o que era o grupo, não se sabia exatamente quem eram os grupos de risco. O Ministério da Economia editou uma portaria número 20, dias atrás, em que estabelece as condições do grupo de risco, quem faz parte do grupo de risco. Então, é preciso verificar dentro desta portaria quem se enquadra ou não e avaliar caso a caso. Eu sempre digo, avaliação caso a caso, porque um determinado trabalhador que talvez não esteja incerto naquelas hipóteses da portaria, mas que impõe a ele o risco no transporte, do deslocamento, coisa que o empregador tem que fazer uma avaliação se vale a pena correr esse risco, se vale a pena exigir deste trabalhador que retorne à sua atividade agora correndo esse risco, imaginando lá na frente, além da questão humanitária, que nunca pode ser afastada, também a questão da eventual indenização. Avaliar, portanto, caso a caso, se vale a pena exigir dele ou não. Agora, grosso modo, premissa maior: trabalhou em home office, o empregador pode exigir o retorno dele às atividades na sede da empresa? Perfeitamente possível. Aqui já me respondeu, mas agora eu vou então encaixar ela com uma outra pergunta aqui, que era a relação seguinte: nós temos dois trabalhadores, eu posso exigir então que um volte a trabalhar e o outro permaneça em casa, trabalhando em home office, e nesse sentido, aquele que voltou a trabalhar, a empresa ela pode pagar um benefício para um e não para outro? Vamos ver quais tipos de benefício. O vale transporte, ela precisa pagar o vale transporte para quem está home office, o vale alimentação, o vale refeição, esses tipos de benefícios, como que fica para quem está em home office e para quem está indo trabalhar até o emprego? Vamos lá, vamos por partes. Como disse nos princípios, o home office nada mais é que a troca de local de trabalho. Assim como o empregador tem o direito de mover o local de trabalho de seus empregados dentro da sua estrutura física, ele pode chamar de volta, após passar esse problema, essa fase mais aguda do problema, vamos dizer assim, os empregados ao retorno à sua atividade. Pode? É possível? É possível. Sem dúvida nenhuma que é possível. Tá? O que tem que se ter cuidado é com relação à discriminação. Isso que tem que ser cuidado para que no momento da escolha, no momento da opção, alguns em detrimento de outros, não exista nenhum cunho discriminatório. Não havendo isso, é perfeitamente tranquilo. Embora se trate de uma situação bastante nova, a gente não sabe como é que o judiciário vai se portar com relação a isso. Mas eu não acredito que exista problema tu chamar um empregado para o retorno de trabalho à sede da empresa e outro não, se não existir conteúdo discriminatório. Eu não vejo onde estaria a falta patronal aí. Com relação a benefícios, bom, o vale transporte é um benefício típico para custear despesa do transporte casa-trabalho e vice-versa. Durante o home office não há por que pagar vale transporte, pela obviedade de que não vai haver deslocamento. O vale alimentação, ticket refeição ou algo que o valha, ele tem uma característica muito própria já no seu nascedouro. Qual é o propósito do pagamento desta verba? É ter um trabalhador bem alimentado, por consequência ganhar deste trabalhador na produtividade. Seja em casa, seja na estrutura física da empresa, ele vai estar trabalhando. Se ele vai estar trabalhando, necessariamente ele precisa se alimentar. A menos que a norma coletiva, que a convenção coletiva diga algo em contrário, e eu já vi esses dias atrás uma convenção coletiva extraordinária própria desses períodos de coronavírus, dizendo que durante o período de home office não tem pagamento do vale alimentação.
Está escrito na norma coletiva, os sindicatos acordaram isso, é preciso ser respeitado. Negociado sobre o legislado. Do contrário, se não existir nenhuma previsão em sentido contrário, entendo eu que o vale alimentação precisa ser pago em casa ou no trabalho. Em relação aos horários, você comentaste, o funcionário hoje eu trabalhava das 8 ao meio-dia e das 2 às 6, de segunda a sexta e no sábado lá de manhã. Como eu fui trabalhar agora, eu estou em home office. Como que a gente vai fazer isso? Como que a empresa pode fazer para controlar o horário? Porque, tipo, o ponto, não vai ter mais o ponto, ou posso ter um ponto por conexão por IP, ou um ponto batido online. Como é que a empresa pode controlar essa situação? É possível, engana-se quem entende que o home office não exige controle ou fixação e controle por parte do empregador. Exige sim. O que não exige é o teletrabalho. E aí eu digo que o teletrabalho, cumprindo todos os requisitos do artigo 75 da CLT, o empregador pode submeter o seu empregado ao teletrabalho. E essa submissão ao teletrabalho, na forma prevista no artigo 75, ele coloca esse trabalhador na exceção do artigo 62. Estou fazendo um juridiquês aqui. Na exceção do artigo 62, que é a dispensa do controle de jornada. Ou seja, cumpridos os requisitos do 75, esse empregado passa a desenvolver um trabalho que é incompatível com controle e fixação, ou seja, ele fica liberado do ponto. Eu, particularmente, não recomendo que o faça. Não recomendo que o faça pela vulnerabilidade do sistema, mas enfim, isso é uma questão para analisar pontualmente, não dá para a gente fazer uma análise em tese, tá? Nós estamos tratando de home office, não teletrabalho. Home office, registro de ponto, disse lá no princípio. A diferença é o local de trabalho. As obrigações continuam as mesmas. Obrigações do empregador em fixação e controle, obrigação do empregado de trabalhar. É possível fazer esse controle? É possível fazer, seja por registro de jornada por aplicativo, que já tem bastante. Hoje em dia, muita gente adotando o regime de jornada por aplicativo, desde que devidamente autorizado, conforme lá os ditames da medida provisória 373 do antigo Ministério do Trabalho. Outra medida alternativa é pelo computador, o próprio sistema, login e senha, está funcionando, está trabalhando, está contando jornada. Ou então, se não for assim, voltar à velha e antiga papeleta prevista no artigo 74, parágrafo 3º da CLT. A antiga papeleta, onde o empregado anota a punho o horário de início, o horário de final do expediente e necessariamente os intervalos. Engana-se quem está em casa, que acha que trabalhar em casa não precisa fazer intervalo. É bem verdade que se confunde muito o trabalho, responder um e-mail, produzir uma planilha, com atender um filho, com fazer o almoço, com retornar à atividade de tarde, emprestar o açúcar para a vizinha, voltar a fazer o trabalho. Ou seja, há quem esteja reclamando, e acredito, que virou uma bagunça a vida, misturou trabalho com vida pessoal. Ok, início, final e intervalo precisam ser disciplinados. Como anota isso? Na papeleta. Como é que o empregador, aí tu vai me perguntar, como é que o empregador sabe que está certo aquele horário? É possível fazer o que se chama de controle indireto. Por exemplo, o trabalhador anota que encerrou o expediente às 18 horas. E ele dispara o e-mail às 20. Tem alguma coisa de errado. Ele anota que fez o intervalo das 12 às 13h15. E aparece lá num relatório a finalização de uma determinada planilha às 12h30. Alguma coisa de errado tem. Então, essa obrigação do empregador, ela continua existindo. Por mais que ele não tenha o ponto eletrônico ou a constatação visual de que aquele trabalhador saiu da empresa no horário do meio-dia ou que às 18 horas ele realmente saiu e foi embora, é possível fazer, excepcionalmente. Dá mais trabalho, é mais burocrático, mas é uma segurança do empregador, sem dúvida nenhuma,
manter o controle de jornada. Em lugar nenhum está escrito que home office não precisa fazer controle. E tendo o controle do home office... Desculpa. Não. Desculpa. Até está escrito. Mas já existem muitos artigos, críticas e doutrina dizendo que não se aplica. Então, eu prefiro a cautela do que o risco. E tendo todo esse controle, Luciano, que vai ter o do ponto e todos os processos continuam seguindo tudo direitinho, então a hora extra apurada, ela continua seguindo o mesmo processo, não vai mudar nada em relação a isso? Mesmo processo, não vai mudar nada. Vamos imaginar um determinado trabalhador que fazia tais tarefas no ambiente da empresa e fazia 1 hora extra por dia, em 3 dias na semana. Ele fazendo em casa, por que ele deixou de cumprir essa hora extra? Se não existir explicação plausível... Então é um dos cuidados que a gente tem que ter. Tem que ter muito cuidado com isso. Tá, eu sei que essa pergunta às vezes pode ser que para você é clara que não, mas para a gente esclarecer agora para a sociedade, né? Como surgiu essa função, vamos dizer que mais forte agora, do home? A empresa pode, Luciano, como tu está em casa, tudo bem, agora tu está até pagando ali os R$2.000. Eu posso chegar agora, como tu vai estar em casa, trabalhando, fazendo meus projetos, eu posso reduzir o teu salário agora? Em absoluto. Isso aí é uma... Isso é vedado pela Constituição Federal. Isso é uma questão. Constituição Federal veda a redução do salário, exceto por negociação coletiva. Claro que se houver uma negociação coletiva nesse sentido, aí um sindicato vai ter que, ou uma empresa, via acordo coletivo, vai ter que convencer os sindicatos trabalhadores que há necessidade de redução do salário para se manter vivo, por exemplo. Aí tudo bem, agora só o fato de ser deslocado do local de trabalho não justifica de maneira alguma redução do salário. Então tá, isso é muito bom. Perigosíssimo isso. Perigoso. Como já sabemos, né, Luciano, no final sempre do programa a gente pede para deixar uma mensagem para a nossa sociedade, para os empresários, para a comunidade em si. E poderia deixar a sua mensagem então para nós sobre o que você possa falar de qualquer relação ao direito do trabalho? Bom, eu repito, tenho dito sempre que é um momento de muita instabilidade, de muitas incertezas. Ninguém sabe o que vai acontecer. A gente vive uma realidade a cada dia. Difícil fazer projeção, difícil fazer prognóstico. Eu insisto em dizer que o que tem que se ter bastante fé e trabalho para nos mantermos vivos, para lá na frente seguir a vida normalmente depois que se conseguir chegar no tal normal, ou no novo normal que estão chamando por aí. Tá? Com relação aos empresários, um recado diretamente aos empresários que não descuidem do cumprimento da lei, não descuidem da observância dessas regras básicas. Algumas a gente falou aqui, mas tem muitas outras. Tem que se ter muito cuidado, porque eu insisto em dizer, não existe autorização nenhuma para o descumprimento da lei. A gente sabe que alguns empresários, algumas empresas estão se obrigando a não cumprir tudo, porque se cumprir tudo não fica vivo, ok, é um risco, é uma estratégia empresarial, tá? Mas não se pode ter na cabeça que vai haver perdões para essas falhas, isso não. Então tem que ter muito cuidado com isso, tem que ter muito cuidado com o respeito à legislação trabalhista, porque o coronavírus não mudou, não revogou, entendeu? Foram criados alguns mecanismos de defesa, as medidas provisórias eu chamo de mecanismos de defesa, tá? Mas agora, digamos assim, perdão para erros grosseiros, isso não existe. Então, Luciano, em nome da Quatrum, quero agradecer a presença, agradecer as mensagens que deixaste para toda a comunidade, esclareceu para nós sobre o home office, o teletrabalho, a gente fica agradecido. Bom, esse seria o nosso Momento Quatrum de hoje, e para demais informações estamos disponíveis em nossos canais de comunicação.